terror do Eu Rap, mas é um videozinho do terror do Eu Rap aqui, ó. Terrorizando do Eu Rap. Eu vim terrorar e vamos falar sobre a trágica história de Tom e Jerry. Na verdade, o último episódio, o trágico fim de Tom e Jerry, mas o Rip do Espantalho, que é basicamente a amiga do Eu Rip. E o Eu Rip, basicamente, gravando vídeos sobre desenhos animados. Então vamos gravar esses vídeos aqui. E anime, gente. E olha, mano, uma curiosidade sobre a minha vida. Eu tinha medo, muito medo desse episódio, porque esse episódio literalmente me traumatizou, porque eu vi esse episódio lá no Imaginago, e é um filme, é porque esse episódio tá achando como um filme, na verdade, eu vou falar a verdade, ele não é o fim definitivo, na verdade saiu outros episódios para completar essa era do Tom e Jerry. Mas ele é sempre marcado como o último episódio, porque o final dele é trágico e enfim. Eu poderia começar esse vídeo com o famoso discurso saudosista de que os desenhos de antigamente eram melhores e que os de hoje em dia estão extremamente meia bomba. Mas eu estaria mentindo pra mim mesmo. As gerações mudam e os gostos também. E pelo fato de eu não fazer parte dessa geração aqui, alguns desses desenhos que vocês olham ou olharam hoje não me agradam. Mas quando eu era menor, eu via a mesma coisa da minha mãe. Então isso é quase que um processo natural, eu acho. Mas eu não posso negar que um Tom e Jerry ou Pica-Pau era infinitamente mais atrativo pra mim do que um Ben 10, por exemplo. Mas eu não sou o tipo de pessoa que defende a violência nos desenhos antigos, por exemplo. Eu vejo a adição deles como uma ponte pra piada que o desenho quer mostrar. Por exemplo, a empresa Acme, que botou o coiote em diversos problemas ao longo dos anos. Ou então os revólveres e espingardas no faroeste de Pica-Pau. Nas duas citações que eu dei, a adição de violência era pra fazer uma piada. Mas essa violência não demonstrava perigo de fato. Um revólver na mão do Pica-Pau não dava sensação de perigo. Era uma piada. Isso era só um desenho. Mas o que dizer sobre um episódio onde nós temos nem armas e nem bombas? Apenas a mais profunda depressão. Isso aconteceu, mais especificamente em Tom e Jerry. E eu tenho certeza que se tu não viu esse episódio... Sério, era uma criança muito tonta. Eu não era tipo medo que tinha esse episódio. Era simplesmente... É trauma, velho. Eu não sei falar, eu tinha um pouco vontade nesse episódio por causa do Imaginago aí, eu vi do Imaginago aí. Quando esse episódio é complicado, esse episódio é complicado. Esse episódio é muito triste. Pelo menos uma edit dele tu viu. Episódio 103 de 1956. Blue Cat Blues, o dramático fim de Tom e Jerry. Esse episódio de Tom e Jerry é aquele clássico episódio melancólico, onde os dois personagens cometem suicídio. Mas uma coisa que eu quero citar, antes da gente de fato entrar na história, é Tom e Jerry é o único desenho que abertamente flertava com a morte romanticamente. Como assim, Ip? Em diversos desenhos antigos, a gente vê um personagem morto. Complicado. É da seguinte forma, a gente vê o fantasminha do personagem saindo do corpo dele de forma cômica. E o episódio acaba. E no próximo episódio tudo tá bem de novo. Às vezes o personagem explode em dinamite, às vezes ele cai em queda livre, mas sempre é de forma cômica. E no episódio seguinte tudo tá bem. Porém, em Blue Cat Blues, ou como ficou conhecido no Brasil, Gato Desiludido, a parada é bem diferente. Afinal, esse episódio é o último dessa versão de Tom e Jerry. No último episódio dessa temporada, entre aspas, os dois personagens se dão fim. Como eu já citei nesse vídeo, Tom e Jerry são... Pô, mas não os únicos desenhos que eu lembro dessa época que romantizam a morte ou então apresentam ela de forma cruel. E um bom exemplo a gente encontra no episódio Um Gato no Céu. Nesse episódio, o Tom acaba em um acidente com o piano. Nisso, uma escadaria para os céus aparece na frente dele. Quando ele chega no céu, existe uma fila para embarcar no Expresso Celestial, que vai a caminho do paraíso felino. E na frente dele tem alguns outros gatos. Dentre eles, um saco amarrado. E dentro desse saco, a gente vai ter 3 gatinhos: Fluffy, Muffy e Puffy. Os 3 filhotes estão no céu. E quando eles de fato aparecem de dentro do saco, a gente consegue notar que eles estão bem molhados. E a frase que o dono da locomotiva solta deixa um tanto quanto claro o que aconteceu. Os gatinhos foram amarrados e descartados num rio, provavelmente ainda com vida. Nossa senhora, que tem pra meu coitadinho! Coitadinho do gatinho! A Nene é complicada. Eu não sei o que falar, é tristeza profunda. Coisas meio que ficam nas entrelinhas. Eu digo isso porque eu já vi esse episódio na TV. Eu lembro dessa cena, mas eu não assimilei essa informação. Muito... faz sentido, você era uma criança. Mas a Nene. Provavelmente você era uma criança e esse episódio do Tom e Jerry que a gente vai reagir hoje é impressionante com... Eu sei que ia sair traumatizado e vou te traumatizar também. Provavelmente porque a minha inocência de criança tava me blindando. Enfim, Blue Cat Blues. Sim. Esse episódio começa com o Tom já na linha do trem, e o Jerry tá observando ele e nos contando a visão dele dos fatos. Segundo ele, o Tom conheceu uma gata que arruinou a sua felicidade, e que por conta disso ele quer dar um fim a tudo. É estranho que o Jerry fala com o espectador nessa cena. Ele diz achar que todos nós que estamos olhando vamos condenar ele porque ele não ajudou o Tom a sair da linha do trem. Ele cita que acha que é melhor que o Tom acabe com tudo mesmo, o que é bem mórbido. Mas antes do trem dar o checkmate no nosso gatinho, a gente vai ver o que exatamente aconteceu. Tudo começou em mais um dia normal na vida dos dois. Nas horas vagas, eles são amigos, e isso é algo canônico. Durante aquele momento legal entre amigos, aquela gata apareceu. Talvez muitos de vocês não saibam, mas seu nome é Toodles. Essa gata consegue roubar quase que instantaneamente o coração do Tom. Desde o início tava bem óbvio que a Toodles não queria o Tom. E apesar do Tom estar literalmente atraído por ela só ficava fazendo ele de burro. E só o Jerry notou isso. Mas não demora muito pra um dos principais problemas desse episódio começar. A Toodles é uma gata que precisa de atenção na volta dela. A melhor atenção vence. Até agora, ela só tinha a atenção do Tom. Por isso, ela aturava ele e saía com ele. Mas a partir do momento que um outro gato com mais atitude e mais dinheiro apareceu, as coisas mudaram. E é aí que a depressão do Tom se instaura. Olhando o episódio de primeiro momento, nossa, o Tom não sabe disso. Ele lasca, tenta conquistar Toodles de tudo que é jeito. E o Jerry tá sempre lá tentando convencer ele de que isso é furada. Inicialmente, ele leva um buquê, que é em vão. Afinal, ela tinha uma coroa de flores gigantesca com ela. Fora as flores, ele tinha um perfume pra ela, que é totalmente ofuscado pelo literal caminhão de perfume que o Butch havia comprado. É exatamente nessa cena que o Tom entende que a briga não é por beleza ou algo do tipo. A briga é de quem pode mais. Na cena seguinte, nós vemos o Tom juntando toda a grana dele em uma joalheria. Ela era pequena, mas era o que o dinheiro dele podia pagar. Em resposta, a Toodles entrega a ele uma máscara de solda. Isso porque a pedra que tinha no anel que o Butch deu pra ela brilhava tanto que não podia ser vista a olho nu. Como o próprio Jerry diz, como ele não conseguiu impressionar ela com joias, ele foi comprar um carro usado. A gente consegue ver que ele assinou diversos contratos com a concessionária. Contratos que incluem um de seus braços, uma perna, 20 anos de sua vida com 112% de juros anuais. E mesmo abrindo mão de tudo isso, o carro que ele conseguiu foi esse. E eu não preciso dizer que mesmo que o Butch não tivesse um carro, esse carro não seria o suficiente pra Toodles. Mas sendo o suficiente ou não, o Butch tinha um carro, que literalmente atropelou o carro do Tom. E o carro do Butch é extremamente longo. Eu fico me perguntando
No resto do episódio, a gente vê que o Tom Como que mandou essa bagaceira? Eu não sei, mas viu? Sei, o Tom tá na cachaça. Olha isso, o Tom tá na cachaça. No leite, eu não sei, mas o Tom tá bêbado, tá fugido, tá que tristeza. desistiu. Afinal, ele não tinha dinheiro pra bancar o amor da Toodles. E ele se entrega ao alcoolismo. O alcoolismo aqui são garrafas de leite. E, sinceramente, dado o teor pesado desse episódio, pros criadores não terem colocado bebida aqui, deve ser por conta de alguma lei. Porque o leite que ele toma tem... Gente, esse tom tá muito pesado, esse creme tá muito pesado. Então, só isso, um cabelinho tava fazendo, tá tudo sem fazer, eu não sei o que falar pra deixar esse creme mais leve, sei lá, o Zé hoje em dia chutou umas 5 milhões, agora que ficou bom, o Zé chutou umas 5 milhões, o Wes demorou um mês pra me responder, né? Que é bem errado, quando a gente lembra que isso aqui é um desenho infantil. É extremamente triste ver como o Jerry tenta inúmeras vezes ajudar o Tom e ele sempre ignora, apenas almejando o fundo da garrafa mais uma vez, de novo e de novo. Na saída do bar, o Tom desmaia e acaba se afogando num córrego, e quem o salva é o Jerry, tirando ele da água e esvaziando seus pulmões. Mas tudo isso foi à toa. Afinal, quando ele toma consciência de novo, ele vê que o Butch e a Toodles estão recém-casados. E assim ele está no episódio, Tom no trilho do trem, esperando e torcendo pra não ter sentado nos trilhos errados. O Jerry finaliza sua história, dizendo que infelizmente nem todo mundo tem a sorte de ter uma garota como a dele, que o ama incondicionalmente. E exatamente nessa cena ele toma um banho de água fria, vendo que a sua namorada se casou com outro rato. E diferente do Tom, que teve um desgaste e uma passagem do tempo do seu sofrimento durante todo esse episódio, pro Jerry ver sua amada já casada com outro foi o suficiente pra ele se sentar ao lado de Tom naquele mórbido destino. Olhando esse episódio hoje como uma adulta, eu noto como ele é extremamente problemático. E eu acho que eu nem preciso explicar o porquê. Um episódio que aborda alcoolismo, consumismo e suicídio, tudo isso em 6 minutos de um desenho infantil. A sacada desse episódio é que a Toodles é interesseira. O personagem que ela passa a namorar não é o Tom, é o Butch. Por quê? Ele tem dinheiro. Enquanto o Tom presenteava ela com joias modestas e carros bem ruins, isso não dá pra defender, o Butch entregava uma pedra extremamente brilhante, um caminhão de perfume e um carro que para a rua que passa. Uma gata interesseira, largando um cara legal pra ficar com um otário com dinheiro. Isso é uma grande munição pra generalização. Eu sei que você pode achar que eu tô exagerando, mas eu juro, eu já vi pessoas em redes sociais falando sobre isso, que toda mulher é interesseira. E adivinha qual edit vinha logo abaixo? O desse episódio, tocando aquela clássica música Again, do Times. Éramos jovens demais pra entender. Realmente, esse episódio trata uma área muito delicada da depressão. No caso, a dependência. Eu não acho que seja uma dependência amorosa a do Tom. Afinal, o episódio não se aprofunda nisso. O que eu vejo é o Tom colocando expectativas muito altas em alguém que ele não conhece. E que, pro azar dele, É complicado. Puta, né? não liga e nem quer conhecer ele. É muito comum a gente ver por aí pessoas falando que cair e ficar mal por relacionamento é atitude de gente fraca. Eu discordo, claro. Seja lá qual for o motivo que te atormenta e te deixa mal, isso é um motivo. E nada nesse mundo tem o direito de perturbar a tua paz. Sempre busquem ajuda, povinho. E muito obrigado por me ajudarem. O espantalho me deu um sentido a mais. E eu sempre serei grata por isso. Eu e o I. Acabou o vídeo e só botar finalizando o Tom. No final do episódio dente tem o barulho do trem passando por cima deles. Esse episódio foi estourado, esse barulho. Enfim, minha gente, tchau!